Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro, conferências radiofônicas pronunciadas pelo nosso patrono Kaibar Schutel em 1937. Nós estamos na 14ª conferência, estamos no item A Morte Reformada. Então vamos continuar, ver qual é a colocação que Kaibar faz sobre a morte, dizendo para nós, confirmando que a doutrina espírita deixa claro, a morte não existe. Então diz Kaibar Schutel, para Jesus Cristo e sua doutrina não existe morte. Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Deus não é Deus dos corpos, mas dos espíritos. Nos evangelhos encontramos numerosas passagens que demonstraram ser a principal preocupação de Jesus, a demonstração da outra vida, da vida eterna. Cristo diz positivamente: se crerdes em mim e nas minhas palavras, tereis a vida eterna. Como já vos disse, o caso da transfiguração no Tabor, onde Jesus evocou a presença dos espíritos de Moisés e de Elias, é um fato inconcluso de imortalidade e de sobrevivência individual que o Mestre quis mostrar aos seus discípulos. A imortalidade, a vida eterna, era um assunto de tanto interesse para o Cristo, que só no capítulo 6 do Evangelho de João, o Mestre repetiu 5 vezes a sua existência e a necessidade de conquistá-la. Então veja, o Cristo não estava aqui falando, cuide aí do seu corpo, vai malhar, vai ficar bonito, esbelto, cuide da sua alma, que é ela que tem importância, é ela que é eterna. O corpo é uma roupa velha, rasgou, não tem mais remendo, vai se decompor, não tem o que fazer, mas o espírito é eterno, não se decompõe jamais. Então, quando diversos discípulos deixaram Jesus, resolvendo não mais segui-lo, o Mestre perguntou aos 12, quereis também vos retirar-vos? Simão Pedro respondeu, para onde havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vê-se claramente pelo texto do Evangelho que a permanência dos 12 com Jesus era motivada exclusivamente pela doutrina de vida eterna, de imortalidade, que Jesus contínua e constantemente, incessantemente, lhes anunciava. A religião do Cristo não está fundada sobre homens, nem sobre convenções humanas, mas sobre a rocha inabalável da imortalidade com o seu complemento de vida eterna. É por isso que ela não se limita ao nosso mundo, tem caráter universalista, todo o universo. Sua palavra tanto serve para a nossa humanidade, como para os habitantes de Júpiter, Saturno, Urano, ou qualquer dos planetas que flutuam na imensidade cósmica. Então, nós estamos preocupados com a morte. Mas eu trabalhei tanto para conseguir esse microfone, agora eu quero que ele seja de ouro, porque ouro mostra poder. E daí? Vou levar isso no caixão? Fazer o que com ele? Nada, absolutamente nada. Nós temos que ser equilibrados, usar tudo que nós temos com parcimônia, com equilíbrio, e não achar que é meu, tudo é meu, eu posso tudo.
Nós podemos aquilo que nós temos mérito, o que nós não temos mérito, nós não podemos não. Adianta ser político, meter a mão no erário público e achar que pode tudo? Não pode não. A resposta vem, o universo responde. Então precisamos tomar cuidado. O Cristo veio nos ensinar essa maravilha e nós temos que estar abertos para recebê-la, essa maravilha, e colocá-la em prática. Esse é que é o grande problema. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Amanhã pode não dar tempo. E esse amanhã nós já estamos quantas mil reencarnações deixando para o amanhã? Quantas? Interrogação, não sabemos. Continuando. E foi certamente devido à certeza e ao conhecimento que tinham da vida futura que os apóstolos enfrentaram as maiores perseguições, sofreram os mais duros martírios. Essa fé que os animava, essa energia que os exaltava, provinha das sucessivas aparições que eles testemunharam das suas conversações com o Cristo ressuscitado, com o homem que tinha morrido, mas que voltou para demonstrar não ser a morte o fim da vida, mas a simples separação do corpo carnal. É verdade que muitos atribuem as aparições de Cristo ao milagre, fenômeno sobrenatural. Não existe isto. Estão todas essas aparições submetidas à lei natural que rege a todas as criaturas humanas, lei que se aplica a todos nós, e vem nos dizer que revivemos após a morte e nos será possível aparecer àqueles que nos choram. Ah, mas eu não estou vendo meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô. Mas é o tal negócio. Eu quero que eles voltem como eu estou. E eu não estou fazendo esforço para chegar até eles. Eu quero que o mundo espiritual se materialize, quando na realidade eu tenho que espiritualizar o mundo material. É isso que tem que acontecer. Mas eu, na minha cristalização mental, no meu conforto, eu não quero trabalhar. Ô louco, para que eu vou buscar estudar? Para que eu vou pensar? Vou mudar o meu jeito de ser? Não, tem que ser do meu jeito. E aí não dá. Aí não tem jeito. Vocês concordam ou discordam de mim? É complicado. Fácil não é. Fácil não é. Porque é difícil a mudança. A mudança é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Nós, seres humanos, estamos acomodados. Acomodamos naquela zona de conforto que nós estamos e não queremos mudar. Poxa, se eu vou mudar, eu vou ter que correr atrás, o meu jeito vai ser diferente, eu tenho que trabalhar mais. Pô, eu não quero trabalhar mais, deixa como está para ver como é que fica. Não é assim que nós normalmente pensamos e agimos? E continuando aqui então. Esses fenômenos se deram em todos os tempos. São tão frequentes, repito, são tão frequentes hoje, que existem milhões de pessoas que afirmam ter tornado a ver os seus entes queridos e com eles conversado, assim como Maria Madalena, os apóstolos e outros discípulos afirmaram ter conversado com Jesus, a quem viram depois da morte. Então, Ela foi afelizada, né? ela foi afelizada, a primeira, e depois os outros todos também o viram. E por que nós, hoje, 2016, ainda temos dúvida? Ainda agimos como bestas humanas. Pegamos uma arma, saímos dando tiro, matamos, explodimos. Tem coisa que não dá para a gente entender, né? Tem
coisa que não dá para entender. 2016 anos depois, ainda continuamos agindo como sempre fizemos, lá nos primórdios, quando estávamos ainda agindo pelo instinto, autodefesa, para manter a prole, para manter ali o... Caramba, hoje fazendo isso, não tem sentido, gente. Não tem mais sentido. Ou eu estou fora do contexto, não sei. Para mim parece que não tem mais sentido isso. Já era para nós, neste momento, estarmos já amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não fazemos isso. Estamos esperando aquele pontapé violento que viria com a mudança repentina. Será que nós ainda pensamos nisso? Será que precisamos disso? Precisamos do aguilhão da dor para poder mudar a forma de pensar? Como diz, tem um autor espírita que diz que a dor é uma dinamite que explode tudo aquilo que nós temos cristalizado contra os nossos inimigos. É a dor. E aí? Comentários, perguntas? Maida, o ET, ele é um ser de um outro planeta, né? Sim. Eu vi um cientista comentando na semana passada exatamente isso aí, que ele acredita que sejam pessoas de um outro planeta, que não tem nada a ver de ET, com outro tipo de formação, e que logo, logo a ciência vai chegar nesse pessoal. Veja, Agostinho, o Cristo foi claro. Amor a Deus é ao próximo como a ti mesmo. Quem são os ETs? Quem são os habitantes de Saturno, de Urano, como disse aqui o Caibara agora há pouco? São irmãos nossos, ou até alguns espíritos que daqui já foram para lá e estão lá. Se de repente ele tem uma configuração um pouquinho diferente, nós devemos sair matando todos eles que chegam aqui? Por isso eles não chegam até nós, porque nós somos belicosos, nós não amamos a Deus e ao próximo, nós queremos o domínio. Então, eles vão fazer o quê? Ensinar o quê? Nós somos umas bestas ainda, não temos condição de, nesse contato, nesse nível ainda. Não temos. Fazer o quê aqui? Ensinar o quê para nós? Como eu disse, como Cristo fez a mudança da água para o vinho, transformou a água em vinho, os pães, ele vem nos ensinar a fazer isso. Nós vamos pensar no próximo ou vamos pensar, agora eu sei, agora eu vou ganhar mais dinheiro. Como é que nós vamos agir? Então nós não temos condição ainda. Por isso que não existe esse contato. O Chico deixou isso claro. Nas entrevistas dele, nos livros, está muito claro. No momento em que nós tivermos a evolução adequada, esse contato será regular, normal. Porque hoje não tem o que fazer. Não temos condição ainda desse contato. Nesse estágio nós não temos a mínima capacidade. Você veja, recentemente, o que aconteceu? Uma sonda foi para Júpiter ou Marte, não me lembro qual das duas. Os cientistas já estavam loteando o planeta. Aqui vai ser nosso, aqui vai ser desenvolvido. Mas, gente, não tem sentido um negócio desse. Eu vou falar com o Agostinho, eu vou lá na tua casa, tá? Uma parte vai ser minha, outra do Pedro, outra do Mário. Que negócio é esse? Não vou perguntar para você, tá? É a Lua que está Como é que pode? Não tem sentido. Então, como é que nós vamos ter esse contato? Não tem. Não tem ainda. Não estamos prontos. Mas é difícil. Eles tentaram, Marte tentou entrar conosco, né, através do telescópio. Não conseguiram. Então, a vibração negativa. A vibração é muito negativa. É coisa impressionante. Difícil. Não conseguiram dizer nenhum. Está em Humberto de Campos. Ele que nos relata. Está escrito aí da Marte. A lição é maravilhosa. Não tudo consegue. diferente da Terra, viu, Agostinho? Não tem. Grama, você pega a grama lá, dá um 10 a 0. Pedro está comentando. A grama, estou pegando aí. Telescópio, Deus me livre. Um dos livros de Humberto de Campos faz esse relato, que os marcianos tentaram esse contato, Quem lê não dá para esquecer. mas não teve chance. A nossa vibração é tão densa, tão grosseira,
que eles não conseguiram chegar até Ele aí. não conseguiu. Tão grosseira que ela apresenta no meio de nós aqui, né? Na Terra. Aqui, entre nós aqui. Você sabe Então, que como você vai pegar um ser mais evoluído, ele não consegue nem chegar aqui. Então, no momento certo, as coisas acontecerão. Com certeza. Ainda não é a hora. Tem que ter a nossa renovação. Amor a Deus é o próximo. Quebrança e cristalização está pronto para essa fraternidade que ainda não existe. Nós estamos matando um ao outro por 10 reais no bolso, porque eu falar, puseram na minha cabeça que se eu me explodir, eu vou lá para o mundo espiritual, lá vou ter virgens e rio de mel, etc. Gente, quer dizer, pega isso e leva para lá no estágio pior do que está aqui. Olha a cabeça nossa como é que está. vai ter 21 vezes. Então, você percebe? Não tem sentido as coisas aqui. Imaginam que lá no mundo espiritual, numa elevação maior, são os próprios homens levando vantagem. Pronto. É um mundo espiritual, criaram um mundo espiritual machista também. Machista, exatamente. Como é que É, machista, quer dizer, não tem sentido. nenhuma mulher tem. Continuando então, gente. Agora vamos ao item desta conferência, o fim do Espiritismo. O Espiritismo, diz Caibar Schutter, pleiteia um lugar nos vossos corações, não para vos dominar, nem para vos cegar os olhos da razão, mas para erguer neles a flâmula sagrada da fé, que ilumina os vossos destinos imortais. Quer dizer, o Espiritismo vem dizer o seguinte: cada um de nós somos responsáveis pelo nosso destino. O destino existe, não é morreu, acabou. Vamos em frente, que tudo que plantarmos aqui, de bom ou de ruim, nós vamos colher amanhã. Então vamos plantar coisas boas de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. O que nós vamos fazer? Está em nossas mãos. Não vamos ficar aqui esperando um milagre. Passe uma varinha mágica, tudo pronto, resolveu. Não, isso não existe. Isto é bobagem. Continuando. Ele, como Jesus, não precisa de vós, nem da vossa influência, nem do vosso dinheiro. O Espiritismo deseja tornar-vos felizes, cônscios da vossa situação, dos vossos deveres, do futuro promissor que vos espera. Não tem essa de ir para o inferno ou por aí para o céu. Está na mão de cada um de nós. Vamos criar um tumulto terrível dentro da nossa forma de pensar, então nós viveremos em um lugar chamado inferno, que nós criamos. Ou viveremos num lugar adequado, gostoso, vibrando de acordo com aquilo que fizemos de bom. Em nossas mãos. Ah, não, ó, você fez aquilo, agora vai para lá. Não tem ninguém julgando. Velho. É a nossa consciência que está nos julgando. E vai cobrar. E vai cobrar. Continuando. Ciência sem professores, religião sem sacerdotes, grande laboratório de fatos que se manifestam em toda parte, o Espiritismo constituiu-se o mais forte baluarte do progresso, o nosso mais poderoso ascensor para a espiritualidade, abordando todos os assuntos indispensáveis ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. O Espiritismo é um templo aberto a todas as almas, sem distinção de cores, de nacionalidade, de posição social e de fortuna. O Espiritismo, como Jesus, se dirige ao sábio como ao ignorante, tanto ao bom quanto ao mal, ao crente como ao descrente, ao justo como ao injusto. E
imitando Jesus Cristo, que na ceia pascual não deixou de dar o pedaço de pão e o cálice de vinho, bem como a palavra de regeneração, conforto e fé ao próprio Judas, que ele sabia haver de traí-lo. O Espiritismo também oferece o pão do Espírito e o vinho da vida imortal. A quem? A todos, sem excluir judeus, gentios, fiéis e infiéis. A sua palavra é para todos, o bálsamo que conforta, a luz que vivifica, o amor que anima e a fé que salva. É uma religião progressista que une a ciência à fé à caridade à humildade, a humildade à ânsia de saber, de conhecer, de sondar o porquê das coisas, de sondar os enigmas do universo. O Espiritismo é incontestavelmente o representante do Espírito Consolador, do Espírito da Verdade, do Paráclito que Jesus prometeu na última ceia aos seus discípulos e a todos aqueles que lhe quiserem seguir as pegadas para o alcance e posse das nossas mais nobres e belas aspirações espirituais. Eu vos mandarei o Consolador prometido, que não posso dar-vos agora, porque não estão prontos, mas ele chegará no momento certo. Está aqui o Espiritismo, Consolador prometido. Imagine o Cristo falando de tudo isso que o Espiritismo trouxe à época dos apóstolos. Se falando por parábolas ele já foi crucificado, se falasse direto tudo isso, ele seria esquartejado. Ou pior do que isso. Imagine na época. Não é verdade? Então o Espiritismo é uma coisa fantástica. Eu digo por mim, vim de origem católica, sempre contestava o que eu via dentro da igreja, fui coroinha, minha mãe queria, meu pai queria que fosse padre, desisti, nunca, não deu, seria um padre terrivelmente insatisfeito, incorreto, não seguiria nada do que está na igreja, lá nos dogmas católicos. Eu digo com muita segurança, gente, o que eu sempre procurei, eu encontrei no Espiritismo. E isso há 25 anos atrás eu encontrei. Então vale a pena porque colocou em minhas mãos o meu destino. Me deu capacidade para mim e para todos usar a razão, usar a lógica, submetendo a uma análise profunda tudo que nos é colocado. Atendeu a lógica, atendeu a razão? Aceita. Não atendeu, deixa de lado. Não podemos aceitar dogmas, é porque é. Isso não existe. O universo não permite isso. Está aqui, acabou de dizer, fé, razão. Acreditar, mas usar a razão. Tá certo? Perguntas, comentários, eu gostaria de ouvi-los. Aceitar o dogma Sem contestar, né? sem explicação. Não contestar o padre não, isso é coisa de Deus. Não, que coisa de Deus. Não existe. Não dá mais, né? Não tem mais chance. Os caras do milagre, né? Eles não explicam, né? Para eles, né? Milagre. Mas não dá para explicar isso. O próprio Cristo veio falar que aconteceu. O próprio Cristo veio. Eu não vim contrariar, revogar as leis. Eu vim cumprir as leis de meu Pai. Por que ele iria fazer milagre? Milagre da transformação da água em vinho, da multiplicação dos pães. Não é milagre, não foi, não existe isso. É muito simples isso para entender, mas nós não temos condição de fazer. Como é que falando em milagre, água em vinho, se nós pegarmos, qual é a composição básica da água? H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Delícia, a água é fantástica, mas eu vou fazer diferente, eu vou pôr 2 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. Água oxigenada. E aí, gente? Posso tomar? Posso.
virou corrosiva, virou um negócio complicado. Desta forma, o Cristo, usando a sua capacidade, que nós não temos condição de entender e compreender, ele multiplicou, transformou a água em vinho. Ele sabia, tinha o modelo, tinha o fluido cósmico universal, que é o tijolo de tudo, tinha como fazer essas alterações, fez. Nós temos condição de fazer isso? Nem pensar. Se nós hoje, no nível que estamos, aprendêssemos a fazer isso, nós iríamos ajudar o próximo? Ou ia criar a bomba super não sei o que, não sei do que lá, para poder dominar o mundo? Vocês percebem que nós não temos condição? O Chico foi claro, se nós nos amássemos, se nós amássemos a Deus e fôssemos fraternos, o mundo estaria no nível de um salto evolutivo inimaginável. Palavras do Chico. Então estamos aqui ainda, com tudo isso que nós temos de tecnologia, poderíamos estar lá na frente, mas estamos por aqui ainda. Por quê? Porque queremos ser donos da verdade. Está aqui os ensinamentos. Quanto mais a gente vai lendo, por exemplo, quando nós falamos em DNA, falamos nas composições, nas heranças genéticas que nós temos, não é brincadeira, meus amigos. É uma coisa muito séria. O que nós fazemos, o que nós alteramos os nossos DNA, passamos para os filhos. Os filhos passam para os netos e aí vai embora. Isso não é brincadeira, está claro nos livros espíritas. Quanto mais se lê isso, mais preocupado nós temos que ficar. Ah, eu tive um câncer, caí de paraquedas. Não, nós é que montamos esse câncer dentro de nós. Ou o nosso pai, ou a nossa mãe, o nosso avô, e aquilo veio, e nós demos aso, demos condição para que aquilo desenvolvesse. Não seguimos os ensinamentos do Cristo. Amor a Deus e amor ao próximo. Então está em nossas mãos. Por isso o Espiritismo é fantástico. Está em nossas mãos. Essa ramificação do DNA, pelo que você está falando, é extensa, né? É fantástico. Nós temos isso aí a parede 2.000, 3.000, 10.000 anos. Então... Temos parede, estou lendo o livro Anjos Decaídos, né, do Inácio Ferreira. Tem um capítulo, ele fala especificamente sobre esses programas de alteração do DNA. É impressionante a forma como eles tratam e mostram o quanto nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, o quanto nós temos que cuidar das nossas atitudes. Isso influencia para valer. E ele vai dando exemplos no livro. Aconteceu ali, ela não pode, ele vai encarnar agora na combinação deste com aquele, vai acontecer aquilo. E vai embora. Um negócio seríssimo. Então precisamos tomar muito cuidado. Não é? A coisa impressionante que está no livro da doutora, a composição do corpo do Chico. Ele precisava toda aquela miscelânea que tem até de índio. Né? Ah, sim, aquela composição toda. Porque, para que ele ia desempenhar na sua caminhada terrena. Se não tivesse tudo aquilo, o corpo não aguentaria. Acho que não conseguiria. Não conseguiria. É impressionante. Está no livro do doutor. Esse pormenor. E ele... Fica aberto, é pouco. Né? Uma mistura de índio, que tem uma miscelânea ali na formação da família. É muito. Xavier, por assim dizer, engraçado. Um dia teremos uma... Mas era necessário que o Chico tivesse. Um dia existirá na ciência humana uma matéria chamada, ou uma especialidade, embriogenia genética, que vão estudar esses DNAs, essa composição. Mas ainda não conseguiram. Ainda existe um projeto. O projeto existe, de alteração do DNA. Mas ainda não consegue. Não consegue por quê? Porque estão olhando a matéria. Esqueceram de olhar
a embriogenia genética da alma, esqueci o principal. Não estão olhando a alma. Porque quem determina é a alma, não é o corpo. A alma é que influencia diretamente o corpo. Então, o dia que se preocupar com a embriogenia genética da alma, nós vamos ter cura para a esquizofrenia, para tudo que a gente possa imaginar. Mas não, ainda está longe. Ixi, nós estamos longe, ainda estamos longe. Bom, continuando, meus amigos. Um dia chegaremos. Um dia chegaremos. Então, só relembrando aqui, então, esse finalzinho, é muito importante nós percebermos que o Espiritismo ele vai unir, ele procura unir ciência e fé. Porque não tem como separar ciência, fé, caridade, humildade. Está tudo imbricado, uma coisa depende da outra. Porque todo o efeito vem no corpo, mas a causa está na alma. Então o que nós fazemos hoje? Jogamos o remédio aonde? No efeito, e não na causa. O efeito é o corpo, está aqui, a doença está aqui, mas é de lá que ela veio. Se nós não cuidarmos da alma, não mexermos no nosso pensamento, nós não vamos curar a alma, nós vamos curar a doença, nós vamos temperar o efeito só, nada mais. Um câncer, tem conseguido curar? Dá uma temperada, mas daqui a pouco ele volta. Extinguir 100%? Eu não sei, eu não tenho visto. Pelo que eu tenho lido, não sei se consegue 100%. Aparentemente sim, mas não tenho certeza. Então por quê? Porque o nosso pensamento, a nossa alma, nós não queremos mudar o estado mental, a cristalização que nós temos das coisas. É do meu jeito. É assim. Não estou abrindo para buscar essa coisa maravilhosa que nós acabamos de ver, que é o ensinamento do Cristo. Então, se nós não mudamos, eu estou agredindo, estou jogando neuropeptídeos no meu corpo. E eles alteram tudo, não tem dúvida. Perguntas, comentários mais? Então, teremos aí muitas coisas boas pela frente. Ainda bem que as ciências estão trabalhando, mas falta só essa coisinha, que a ciência se volte para Deus, para a alma. Porque o corpo, só o corpo não responde por tudo. Ah? Pedro. Pode sim. Bom, meus amigos, eu tenho mais um capítulo para nós discutirmos, que é o último, a 15ª conferência. Então nós vamos deixar para o próximo encontro. Nós vamos falar sobre as reaparições e comunicações de Cristo, as reaparições e comunicações dos mortos frente à forma do Espiritismo ver a morte, primícia da imortalidade. Vamos falar um pouco sobre a personalidade de Jesus, a vida popular de Jesus, o sacerdotalismo e a morte, a lei da reaparição dos mortos, e aí encerraremos este livro. Vamos ver se na próxima semana a gente continua. Mais alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, saúde, paz, e até o próximo encontro.